falando aqui na temática de fé e ciência. Foi ontem um trabalho muito bom. Eu até acho que tinha mais gente hoje do que hoje na escola dominical. Foi muito bom, muito agradável. E saber que a gente tem um irmão com um currículo tão grande como está no nosso boletim e que consegue aliar erudição e piedade. O Dr. Gustavo é presidente da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, tem formação em engenharia naval, engenharia mecânica, engenharia aeronáutica, livre docência em engenharia oceânica. É professor titular de transição energética e energias renováveis e integra o Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da USP. Tem doutorado também fora do Brasil, no exterior, na Inglaterra, e, acima de tudo, é crente. É crente. E isso é uma alegria muito grande. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também aos seus pais, Jéder, Denise, por acompanhá-los, né? É uma alegria muito grande recebê-los nesta manhã. Deus o abençoe. Som. Bom dia, meus irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos e eu que agradeço o convite mais uma vez. Dou as boas-vindas para vocês na igreja de vocês, né? É assim que é um prazer estar aqui em Rio Claro e falar com irmãos da fé. Como eu disse ontem à noite, falo muito à vontade dentro de casa. Uma conversa que a gente tem em família da fé, sobre fé e ciência. É uma conversa que seria diferente se eu estivesse falando fora da igreja. Mas dentro da igreja, dentro da casa, né, como eu gosto de falar, na mesa da cozinha, eu parto de alguns pressupostos que eu compartilho com vocês. Então, hoje eu não preciso, por exemplo, argumentar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a realidade, de tudo que existe. Nós confiamos e nós cremos nisso. Então, nós partimos desse pressuposto. Eu não preciso, por exemplo, te explicar que Deus criou tudo o que existe pela sua vontade e pelo seu poder. Nós cremos nisso. Então, nós temos um ponto de partida muito comum, onde a gente se encontra como servos de Cristo. E aí a gente pode falar desses outros assuntos, da cultura humana, da realidade que Deus nos deu, um deles a ciência, mas olhando a partir das lentes ou dos olhos de Cristo. Nós cantamos aqui que alegria o dia em que eu me converti, não é? Pois naquele dia, o Espírito Santo te deu vistas novas, não só um novo coração de carne, que agora tem vida, tirou o seu coração de pedra, te deu um coração de vida, mas Ele mudou a maneira como você enxerga o mundo. As coisas agora fazem sentido que antes não faziam. O mundo é o mesmo. As coisas continuam acontecendo da mesma forma, mas aqueles que olham através das lentes de Cristo enxergam um mundo iluminado pela sua luz. Conhecem o C.S. Lewis, aquele autor muito famoso britânico que escreveu Crônicas de Nárnia, entre muitos outros livros? Ele tem uma frase muito bonita que diz assim: eu acredito no cristianismo, ou eu tenho fé cristã, assim como eu acredito no sol. Não porque eu apenas vejo o sol no céu, mas porque através da sua luz eu enxergo todo o resto. E assim nós cremos que Jesus Cristo ilumina tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente faz e dá novo sentido a tudo que existe. Amém? E é nessa ideia que eu quero conversar com vocês sobre a necessidade de termos na igreja uma boa teologia da ciência. Começamos a falar disso ontem à noite. Se você não veio ontem, eu vou recapitular alguns pontos aqui, para a gente partir para mais alguns elementos de uma boa teologia da ciência. E ontem eu coloquei como uma justificativa da necessidade desse assunto na igreja, talvez essa estatística que 3 em cada 5 jovens abandonam a igreja, e alguns abandonam a fé em definitivo, na transição para a vida adulta, entre os seus 15 e 20 anos de idade. Justamente quando
novas ideias e visões de mundo começam a competir intelectualmente com a sua própria visão de mundo, e num momento de muitas dúvidas e questionamentos internos do jovem e do adolescente. E aí, uma pesquisa muito bem feita foi perguntar ou tentar descobrir qual o motivo que esses jovens articulam para saírem da igreja. E nós vimos ontem 6 razões que os jovens articulam. Elas vão desde a ideia de que a igreja é super protetora, a experiência de fé é superficial, a sexualidade é um assunto mal abordado, a igreja não recebe bem aqueles que têm dúvidas, e até a ideia de algum problema com a exclusividade do cristianismo enquanto única verdade que nos salva. Mas tem um aspecto que me interessa em particular, que seria uma percepção ou uma sensação de que a igreja deles é inimiga da ciência. Uma percepção. Repara que dessas 6 justificativas que o jovem usa intelectualmente para articular sua saída da igreja, qual delas é a mais intelectualizada? Qual delas é a que está mais alinhada com o espírito do tempo, onde eu preciso achar uma justificativa intelectual para abandonar a fé? Na minha opinião, é a 6ª. Todas as outras fazem com que o jovem tenha que aceitar uma certa culpa. Ele tem que sair culpado de alguma coisa. Eu que não dei conta disso, aquilo foi assim, aquilo foi assado. Mas se ele usa a muleta da inimizade entre fé e ciência, ele sai bem na fita. Ele sai intelectualizado, fala, achei uma desculpa no mundo contemporâneo que eu consigo sair da igreja. Às vezes o motivo é outro. Às vezes é, de fato, uma experiência superficial de fé. Cristo não habita no coração, habita apenas no ritual ou na tradição da família. Mas ele usa uma alternativa, uma desculpa para sair da igreja, colocando a culpa numa resposta intelectualizada. Entenderam o mecanismo? Então, eu acho que esse tema, o 6º, ele pode estar sendo usado, às vezes, como, de fato, um argumento válido, mas ele também pode estar sendo usado como uma desculpa, um argumento que cai bem no momento em que a gente vive de muito conhecimento intelectual e científico. Seja por uma desculpa ou por uma verdade, eu acho que a igreja tem que trabalhar nesse 6º aspecto. Tem coisa a ser feita para que a inimizade entre fé e ciência não seja uma sensação que leva o jovem a cogitar a saída da igreja. Por quê? Na nossa história e na maneira como nós tratamos de fé e ciência na igreja, muitas vezes nós partimos do pressuposto de que fé e ciência estão em briga, estão em conflito mortal. Um lado precisa eliminar o outro. Os argumentos são sempre na forma de um debate, degladiando aqui na frente ou lá no palco da universidade, para que a verdade de um lado suprima a verdade do outro. E às vezes assim é como nós nos desenvolvemos na fé. Os livros que a gente lê, as mensagens que a gente ouve, até os videozinhos de 30 segundos que você vê no YouTube, parecem enfatizar ou cristalizar o mito de que há um conflito entre fé e ciência. E para um tempo onde a igreja está muito imersa no conhecimento científico, na minha opinião, a igreja trata muito pouco da interação entre fé e ciência. Só que minha crítica não é apenas que ela trata pouco, você já ouviu isso ontem, é que ela erra o alvo. Quando ela tenta tratar do assunto, ela está tratando do problema errado. Ela fica tratando de polêmicas, querendo dar pitadinhas de conhecimento científico ali para apagar uma dúvida, suprimir um questionamento, enquanto ela não está vendo que há um problema mais profundo, o que a gente chama de um problema ontológico, que está lá na essência da interação entre fé e ciência. A igreja que fica enxugando gelo, abafando o fogo da fé e ciência, desses probleminhas de fé e ciência, está errando o alvo. E o que é que existe lá no X da questão, no cerne, onde é que a igreja deve mirar? Para isso eu usei a analogia ontem de um iceberg. Aquilo que a gente vê na superfície da água de um iceberg, só aquela pontinha que aparece para fora d'água, representa aí para mim as polêmicas. Se a igreja fica mirando nas polêmicas de fé e ciência, e a gente sabe bem as polêmicas do nosso tempo, se a igreja fica fazendo, por exemplo, palestras para, vamos resolver essa questão de evolução biológica, vamos resolver esse assunto aqui de Big Bang, vamos resolver esse outro assunto aqui, ela fica errando o alvo, porque ela habita só fora d'água nas polêmicas.
Essas questões são interessantes e até curiosas, mas elas não compõem a substância da interação entre fé e ciência. Porque para mim o mais importante é o que está embaixo d'água, que é a construção de uma boa teologia da ciência. Gente, construir uma teologia da ciência é pensar como nós enxergamos a ciência a partir da ótica de Cristo. Essa é a ideia. Como é que o cristão enxerga o empreendimento científico? Com os olhos de Cristo, Senhor de toda a realidade. Essa é a construção de uma boa teologia da ciência. E ela não tem data ou idade mínima para ser feita, ela começa desde pequenininho. Quando você ensina às crianças, por exemplo, que o mundo natural lá fora é belo, é maravilhoso, é digno de ser explorado, de ser entendido. Quando você estimula uma criança a fazer um experimento em casa, quando ela vai na feira de ciências da escola e volta deslumbrada porque ela aprendeu alguma coisa do funcionamento do mundo natural. Isso é construir uma boa teologia da ciência. Lembra que eu falei ontem que o mundo natural é ordenado, consistente, inteligível, e nós somos inteligentes, fomos feitos assim para conseguir aprender as verdades de Deus a partir da sua revelação natural. Tudo isso faz parte de uma boa teologia da ciência. A igreja tem que mirar aí, porque aí aquelas polêmicas e as questões de dúvida vão ficar no tamanho certo, lá em cima, fora d'água, mas na sua posição adequada, e não vão tomar corpo de grandes dilemas ou grandes paradoxos na vida de um jovem. Então, na minha opinião, ontem a gente chegou aqui, eu disse que eu creio que a igreja precisa de uma boa teologia da ciência. É saudável desenvolver uma boa teologia da ciência, assim como a igreja precisa de uma boa teologia do casamento, uma boa teologia do trabalho, uma boa teologia da política, uma boa teologia da economia. A gente precisa de muitas boas teologias das nossas culturas. Uma delas é a teologia da ciência. Uma outra, talvez um dia a gente possa falar disso, pastor, é uma boa teologia da tecnologia. Aí falando de engenheiro para engenheiro, o que é que a gente constrói de tecnologia precisa de uma boa teologia. A gente está construindo um mundo através da tecnologia que a gente faz e que a gente usa. Como que a gente enxerga isso debaixo do senhorio de Cristo? Fica para um outro dia. Olha lá. Vamos começar então recapitulando um ponto que a gente viu ontem. Que Deus revela as suas verdades através do mundo natural? Será que tem verdades de Deus reveladas no mundo natural, na natureza? Ora, Salmo 19, Romanos 1 nos diz que sim. E aí eu usei a analogia ontem de 2 livros da revelação de Deus. Só para você lembrar a ideia, é como se a gente pensasse que Deus escreveu 2 livros da sua revelação. Um deles, a nossa tradição reformada chama de revelação geral. Lembra disso? São as obras de Deus na natureza. As obras de Deus revelam algo do seu autor, do Criador. Revelam que há um Deus poderoso, eterno, um ser divino fora da criação. Mas Deus revelou também suas verdades de outra forma, através da sua palavra, o Logos. E a palavra é chamada de revelação especial. Por quê? Porque ela entra na nossa história, rasgando a nossa história, com o propósito especial de nos salvar. Gente, se não tivéssemos pecado lá no Éden, se a humanidade não tivesse caído, Deus não precisaria rasgar a história intervindo para nos salvar. Já pensou nisso? Então, a salvação e a revelação especial, ela é finita e temporária. Porque quando Jesus Cristo voltar, ela acaba. Nós não precisaremos mais ser redimidos, já estaremos na consumação do tempo redimidos. Então a revelação ela é especial porque ela tem uma função exclusiva, especial, que é salvar. Mas a revelação geral de Deus, ela é geral, ela é para todos em todo o tempo. Deus revela as suas verdades a partir das suas obras na natureza em todo o tempo, desde o Éden até a Nova Jerusalém, sempre. E nós somos chamados para sermos leitores dos 2 livros. Então a gente lê, e eu chamei aqui embaixo essa caixinha
amarela de empreendimento humano. É aqui que a gente faz coisas, é aqui que a gente descobre as verdades de Deus. Deus é o autor dos 2 livros. Nós somos os leitores dos 2 livros. E ler o livro da revelação especial é fazer boa teologia, conhecer o ser de Deus, nós mesmos e o mundo. E ler o livro da revelação geral é fazer boa ciência, é descobrir como é que as obras de Deus funcionam. A leitura dos 2 livros nos engrandece, no sentido de nos dar força, e engrandece a Deus, no sentido de dar glórias ao autor. Deus se alegra quando nós lemos os 2 livros que Ele nos deu, porque Ele quer revelar as suas verdades. E Ele se alegra, e nós temos satisfação quando a gente apreende as verdades dEle reveladas nos 2 livros. Se há verdades nos 2 livros, toda a verdade é verdade de Deus. Ele é o autor de toda a verdade. Deus não pode mentir. Não há mentira revelada nos 2 livros. Mas há má leitura. Quando a gente lê alguma coisa equivocadamente, o problema não é do autor, o problema é dos leitores. E a gente ainda está aprendendo a ler. E a nossa leitura é falha, é limitada, e temos pecado ainda no coração. Então a gente não sabe ler direito os 2 livros. Mas isso não nos impede de responder ao chamado de Deus aprendendo a ler. É um exercício dinâmico. Eu gosto da analogia de um parquinho de diversões. Como se Deus tivesse feito um playground, um parque de diversões, um parque temático. E aí, quando Ele criou a humanidade, Ele soltou a criançada. Vai brincar, vai se divertir naquilo que eu fiz. Vai conhecer o que eu criei. E Deus, o autor do parque, tem muito prazer em ver as crianças brincando nos seus brinquedos e no seu parque. É assim que funciona o nosso relacionamento com a obra de Deus na natureza. Pois bem, para terminar, ontem eu destaquei que se às vezes nós encontrarmos divergências ou informações que discordam entre a leitura dos 2 livros aqui, às vezes a nossa informação teológica ou a nossa interpretação bíblica parece discordar da nossa interpretação científica. E são justamente esses pontos que podem gerar dúvidas e polêmicas lá em cima do iceberg. Mas só parecem discordar. Crente, fica tranquilo e dorme em paz, porque não é um problema de mentiras do autor, é um problema de leitura dos leitores finitos e pecadores. Então o crente pode descansar que no nível do autor as coisas sempre concordam, mas no nível dos leitores a gente ainda não consegue enxergar da maneira profunda e perfeita que Deus pensou suas verdades. Ok? Então essa é a primeira analogia que eu falei ontem. Nós devemos ser bons leitores dos 2 livros, eles são do mesmo autor, fomos feitos e chamados para ler os 2, e nós não podemos ignorar um deles. Nós temos que ler os 2 livros, porque verdades de Deus são reveladas através dos 2. Agora, para continuar nessa ideia do que compõe uma boa teologia da ciência, e entender que Deus revela verdades a partir de 2 livros é um ponto fundamental de uma boa teologia da ciência. Porque faz você olhar para o mundo natural e para o empreendimento científico como uma leitura de um livro verdadeiro de Deus. Mas há outros 3 elementos que eu queria trabalhar com vocês hoje, mais 3 analogias. Chaleiras, engrenagens e casas. Ok? Ontem nós vimos o quê? Livros, quadros, pinturas num quadro e sacerdócio. Hoje, chaleiras, engrenagens e casas. Vamos viajar um pouquinho na maionese aí comigo? Vamos lá? Vamos viajar um pouquinho nas analogias aqui. Deixa eu começar com a seguinte pergunta. Ontem eu defini ciência como um empreendimento humano para se entender como o mundo natural funciona. Ciência é aquilo que nós humanos fazemos para entender como que o mundo que Deus criou funciona. Deus não faz ciência. Ele não precisa fazer alguma coisa para descobrir como funciona. Ele já sabe de tudo. Nós precisamos. E nesse empreendimento há muito prazer e muita satisfação dos 2 lados, tanto nossa quanto de Deus. Agora, será que fazer ciência, descobrir como o mundo natural funciona,
pode explicar tudo de tudo? Todas as coisas, de todas as nossas questões? Será que a ciência dá conta de nos dar todas as respostas para a nossa experiência completa da realidade? Quem é um cientificista, ou seja, que crê que a ciência pode trazer todas as respostas, crê nisso, que tudo pode ser respondido pela ciência. E talvez você vai encontrar um professor lá na Unesp, um colega no trabalho, um escritor de algum livro ou de um artigo que vai falar assim: só existe verdade se for provada cientificamente. Isso é o espírito do nosso tempo. É assim que se fala aí fora. Quem não conhece a Cristo vai falar justamente isso. Só existe verdade se for verdade científica. Será que é assim? Vamos dar uma olhada nessa analogia da chaleira. Que tipo de pergunta a ciência pode responder? E se a gente entender isso, nós vamos entender que há limites e há autoridades diferentes nesse relacionamento. Para isso eu vou usar a analogia de uma chaleira. Quem propôs essa anedota foi esse pastor anglicano e também físico lá de Cambridge, John Polkinghorne. Faleceu há poucos anos, mas uma mente muito brilhante. E ele propôs a seguinte ideia: imagina que eu tenho uma chaleira no fogo, com água, o fogo está lá e a água está fervendo. E aí você pergunta para mim assim: Gustavo, por que é que a chaleira está fervendo? E aí eu vou te dar uma resposta. Eu falo: a chaleira está fervendo porque eu liguei o fogo, tem um gás queimando, se oxidando com oxigênio. Essa reação de oxidação libera calor. Esse calor é passado para o fundo da chaleira de alumínio, e aí por condução e por convecção isso passa para a água, eleva a temperatura da água, as moléculas se agitam mais, a água passa do seu ponto de ebulição e a água entra em fervura. Te dei uma explicação termodinâmica para a fervura da água, uma explicação científica para a fervura da água. Ela é verdadeira? Faz sentido, ela é cientificamente verificável. Eu consigo explicar cientificamente por que a água ferve a partir dessa resposta de causas e efeitos que eu te dei. Calor, convecção, ebulição. Tudo bem? É uma pergunta com uma resposta verdadeira. Mas se eu perguntar assim para você: Gustavo, por que é que... Não, se você perguntar para mim: Gustavo, por que é que a chaleira está fervendo? E eu te responder assim: ora, porque eu quero tomar um chá. Está errada a minha resposta? É verdadeira, não é? Não está correta? Ora, porque eu quero tomar um chá. É por isso que a chaleira está fervendo. A minha segunda resposta contradiz a primeira? Ela faz a primeira resposta estar errada? Não, as duas são igualmente verdadeiras. Igualmente verdadeiras. Olha o que o Polkinghorne vai falar. Não sei se vocês conseguem ler daí, está muito claro, mas eu vou ler aqui. Eu não tenho que escolher entre as respostas para essa questão. Na verdade, para entender o misterioso evento da chaleira que ferve, eu preciso de ambas as respostas para me dizer o que está acontecendo. Eu preciso das respostas da ciência e da religião para entender o rico e complexo mundo em que nós vivemos. Polkinghorne vai falar assim: há respostas na vida que não vêm do campo científico, que vêm justamente do campo religioso. Porque é justamente a religião que quer nos dar respostas de propósito, de intenção. Ciência não consegue responder propósito. Ela responde relação de causa e efeito, e responde muito bem, mas ela não consegue medir, provar propósito, intenção. Quem avalia intenção e propósito é justamente os nossos anseios últimos religiosos. Entenderam a ideia? Não é que as duas, uma está errada e a outra está certa, é que são respostas de categorias diferentes, complementares, igualmente válidas, mas de categorias diferentes. A ciência tem boas respostas para entender o funcionamento do mundo natural, mas ela não pode ir além dos seus limites. O limite da resposta científica é justamente o funcionamento do mundo natural. Você não pode perguntar para a ciência coisas fora do limite científico, que é o funcionamento do mundo natural.
Não dá para perguntar para a ciência coisas sobre o sobrenatural, por exemplo. Eu não posso fazer experimento científico com oração. Não tem como eu medir o peso da alma. Não tem como eu fazer experimento científico da fé, da confiança em Deus. Isso está fora do domínio da ciência. O cientificista vai falar, então, que essas coisas não existem. O crente fala para ele, não é que elas não existem, é que a ciência não enxerga. Entenderam a ideia? Da mesma forma que ciência não enxerga intenção e propósito. Então, olha só, há verdades que a ciência não pode desvelar. Tem coisas verdadeiras nesse mundo que a ciência não dá conta de responder. E o outro lado, hein? Tem um outro lado dessa moeda. Porque a fé também desvela verdades da realidade. Quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, de onde nós viemos, qual o propósito de tudo isso, são perguntas legítimas do campo pístico, do campo de fé. A perspectiva religiosa, por outro lado, também tem os seus limites. Você não pode querer buscar respostas na sua fé para fenômenos naturais do mundo criado por Deus. Não é a fé que vai te explicar a termodinâmica da chaleira. Não é a fé que vai te explicar mecanismos químicos, físicos do mundo. Essas respostas não vêm do livro da fé. Elas vêm do livro da natureza que Deus escreveu. Então, a fé também tem seus limites de respostas. Ela também é boa, mas ela não é completa. Há verdades que a religião não pode desvelar, verdades verdadeiras, para ser redundante, verdades verdadeiras de Deus que estão escritas no livro da natureza e que é o nosso conhecimento científico quem vai revelar. Está claro isso? Vou dar um exemplo. Pensa no conceito de amor. Se eu disser que eu amo a minha esposa, alguns reducionistas ou cientificistas vão falar assim, ora, o amor pela sua esposa nada mais é do que reações hormonais que vão te dar uma sensação de prazer, que vão gerar transmissões neurológicas no seu cérebro, que vão te dar uma confiança, isso vai te dar uma sensação de apreciação. O amor nada mais é do que as funções orgânicas e químicas do seu corpo, te mostrando que há uma vantagem reprodutiva com aquele parceiro da sua espécie. Isso é o amor que você sente pela sua esposa. E quando você vê a sua esposa, e a primeira vez que você a viu, você ficou com o corpo tremendo, você ficou com a mão suando, e você sentiu alguma coisa que nada mais é do que reações hormonais e reações físico-químicas do seu corpo. Isso é mentira? Ora, é claro que existe um aspecto hormonal, neurológico, afetivo, psicológico no meu amor pela minha esposa. Essas sensações mensuráveis não são enganosas, elas são verdadeiras, mas elas dão conta de explicar o amor pela minha esposa? Não. Elas são um lado da moeda que a ciência consegue explicar. Mas eu amo a minha esposa também porque Deus me amou primeiro, é um reflexo do amor dele por mim, e eu amo a minha esposa a ponto de dar a minha vida por ela, coisas que não dá para explicar cientificamente, mas estão no campo da nossa esperança e razão última da existência. As duas verdades são verdadeiras e se complementam. E eu não posso reduzir o amor pela minha esposa a apenas um aspecto endocrinológico, apesar dele ser verdadeiro, mas ele não dá conta de tudo. Entenderam a ideia? Então, a ciência e a religião são boas para desvelar verdades de Deus dentro dos seus domínios, mas elas têm limites, e a gente tem que entender para quem é que a gente está fazendo a pergunta certa. Se é sobre o funcionamento do mundo natural, é uma resposta de verdade científica. Se é sobre razões últimas da existência, propósitos e intenções, é uma resposta de fundo religioso. Então, olha só, a fé e a ciência não são donas de todas as verdades, elas são limitadas, mas ambas têm autoridade quando desvelam verdades de Deus nos seus respectivos territórios. E toda autoridade procede de Deus.
Os seus livros, as suas revelações têm autoridade que vem dele. Quando você descobre uma verdade científica ou religiosa, é a autoridade de Deus para te dizer que aquilo é verdadeiro. Tudo bem? Primeira analogia, então, da chaleira. Não tem um lado só, não tem uma resposta só. Mas qual que é a origem desse empreendimento científico, né? Se fazer ciência é descobrir como o mundo natural funciona, respostas dessa categoria, será que o crente pode fazer ciência? Pode o cristão fazer ciência? Pode ele descobrir verdades? É legítimo? É justo descobrir verdades de Deus fazendo ciência? Será que Deus quer isso para a gente? Para a gente descobrir a origem desse empreendimento científico, vamos usar a analogia de engrenagens com areia. Os engenheiros vão entender bem o que eu quero dizer com isso. Imagina uma caixa de engrenagem. Seu trator lá na roça tem uma caixa de engrenagem que fica exposta a muita poeira, não é? De repente você começa a escutar um ruído lá nos rolamentos, fala, opa, tem areia nessa engrenagem. O que eu quero dizer com isso? Vamos viajar comigo. Antes disso, vamos recapitular aqui o conceito de escola dominical. Você já ouviu falar do arco histórico com o qual o cristão enxerga toda a história da realidade humana? Deus criou um mundo, lá no Éden, e a gente chama esse evento de criação. Primeiro ato, criação. Esse mundo foi criado perfeito, funcionava bem. Mas ele não continuou assim, porque o homem pecou. E aí nós entramos no segundo ato da história humana, que é a queda. Esse mundo foi estragado. As engrenagens funcionavam bem lá na criação, mas entrou pecado no mundo. Mas Deus decidiu enviar seu Filho para redimir toda a criação. Então nós estamos num processo de redenção. E é nesse ato que nós vivemos. Jesus Cristo já veio, já salvou, mas ainda está salvando, não é? Já te salvou, mas ainda vai te fazer nova criatura. Você já é nova criatura, mas ainda não é, ainda será. Nós estamos nesse ato intermediário entre queda e processo de redenção. Mas haverá um tempo em que Cristo vai consumar a sua obra, e aí a gente entra no quarto ato da consumação, obra completa, tudo restaurado. Eu quero usar a analogia das engrenagens para a gente entender esses 4 atos, porque lá no ato da criação, qual era o símbolo que a Bíblia usa para contar como era o mundo naquela época criada? O símbolo de um jardim, um relacionamento perfeito entre Deus e o homem, não era? Um relacionamento desimpedido. Deus caminhava com a humanidade no jardim na viração do dia, havia um relacionamento direto com a palavra. A revelação geral estava ali para a humanidade investigar, dar nome aos animais, é um símbolo da gente se relacionando com a criação de Deus, de uma maneira até científica. Esse é o símbolo da criação perfeita. Na minha analogia, as engrenagens ali funcionam livres de areia, funcionam bem. E lá nesse ambiente do Éden, ou de criação perfeita, Deus deu à humanidade 3 ordenanças, 3 mandatos. Vamos lembrar da escola dominical? Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Deus falou para a humanidade assim, eu criei vocês, vocês têm que fazer 3 coisas. É uma ordem. E ao fazerem essas 3 coisas, vocês estão sendo humanos de verdade e se relacionando comigo em profundidade. Que 3 coisas são essas? Vocês têm que se relacionar comigo, Deus disse. Espiritualmente, vocês não vão conseguir viver sem mim. Esse é o mandato espiritual. Todo ser humano foi feito para se relacionar verticalmente com Deus. Quando nós perdemos o paraíso, isso foi quebrado, mas é Jesus Cristo quem nos restaura, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Segundo mandato é o mandato social. Deus falou assim, vocês têm que se relacionar uns com os outros. Não tem como você viver sozinho, você foi feito para se relacionar horizontalmente com outras pessoas. Vocês vão encher essa terra e viver uns com os outros, em amor.
Reflexo do meu amor por vocês vai ser o amor com os outros. Mandato social. Mas há um terceiro mandato. Deus falou assim para o homem: vocês têm que se relacionar com a minha criação, num aspecto circular. Eu fiz esse mundo e vocês têm que viver e cultivar esse mundo que eu fiz. Vocês não vivem alheios à criação, vocês são parte da criação e vocês vivem dentro dela. É uma ordenança de Deus para nós. Olha lá como ele diz em Gênesis 1 e 2. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Olha o termo aqui: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cultivar, é daí que vem o termo cultura. Fazer cultura é cultivar, daí mandato cultural. Deus nos colocou nesse mundo para cultivar o mundo, como co-regentes, co-criadores para cultivar o mundo. Olha que responsabilidade enorme diante da natureza criada por Deus. O homem não foi colocado na terra para ser um passante por aqui, só um espectador. Não, ele veio para ser um cultivador do mundo que Deus criou. Isso é um mandato cultural. Subjugar aqui é a ideia de colocar, impor domínio, mas um domínio de qualquer jeito? Não, um domínio com cuidado. Essa ideia de impor habilidades para o domínio, de desenvolver com zelo, tudo isso está incorporado na ideia do mandato cultural. Eu gosto do para-choque de caminhão que fala assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É isso mesmo. Nós não somos donos da criação, mas nós somos governadores criados. Em um sentido, nós somos co-criadores debaixo da criação de Deus. Quem é que fez esse passador de slide aqui, ó? Ele apareceu lá no Éden, pronto assim? Não. Foi o ser humano quem fez, não foi? Foi inventado, foi criado por um ser humano dentro da ordem criada por Deus. Nós somos co-criadores. A gente inventa coisas. E essas coisas que a gente inventa, a gente chama de tecnologia. Olha aí, uma boa teologia da tecnologia. A gente precisa saber criar coisas dentro da ordem criada por Deus. Portanto, tudo que a gente faz, ciência, tecnologia, artes, todos esses aspectos da cultura humana estão dentro do mandato cultural. É uma ordenança dada por Deus antes ou depois da queda? Antes da queda. Nós fomos feitos para fazer ciência, tecnologia, artes, antes do pecado entrar no mundo. Então, isso aqui não é um remendo de um mundo quebrado. Não, fazer ciência, descobrir como o mundo funciona, é uma ordenança de Deus antes do pecado entrar no mundo. Só que aí as coisas não caminharam muito bem, né? A gente sabe a continuação da história, as engrenagens giravam de maneira limpa, mas o que é que entrou na história? Areia. Entrou pecado na engrenagem. Os mandatos foram estragados pelo pecado. Nós perdemos os mandatos de Deus? Eles foram eliminados? Não. Mas eles foram estragados. Nós continuamos hoje precisando nos relacionarmos com Deus. Só que hoje é difícil. Eu peco. Eu desonro a Deus. Eu não consigo me relacionar com Deus de maneira perfeita e direta. Nós continuamos nos relacionando horizontalmente, socialmente, só que hoje eu firo, eu mato, eu magoo. Eu não consigo me relacionar com outras pessoas de maneira perfeita. E a mesma coisa com a cultura ou com a natureza. Nós continuamos fazendo mandato cultural, só que agora de forma estragada. A ciência que eu faço, a tecnologia que eu desenvolvo, não é boa, perfeita em todo o tempo. Requer um esforço redentivo para ela ser boa.
Deus está redimindo o nosso coração no mandato espiritual. Deus está redimindo os nossos relacionamentos. Deus está redimindo nossa relação com a cultura. Tudo isso faz parte do processo de tirar a areia da engrenagem. E nós, igreja, somos chamados como povo de Deus para cooperar com a limpeza da engrenagem. Ou você é chamado para botar mais areia na engrenagem? Não. Você é chamado para redimir os 3 mandatos junto com a redenção de Cristo. Você é chamado para viver uma vida santa, enquanto povo, enquanto corpo. Dá trabalho ser crente, dá trabalho honrar a Deus em todo o tempo, mas você é chamado para isso. E você tem que contribuir com o Espírito, caminhar no passo do Espírito, para ser santificado no mandato espiritual. Você é chamado para redimir o seu casamento, sua paternidade, suas relações de trabalho, todas as relações horizontais e sociais. Você é chamado para ajudar a tirar a areia da engrenagem. E você é chamado para redimir o aspecto cultural, para fazer boa ciência, boa tecnologia, bom trabalho, boas artes. E assim a igreja anuncia o reino até que ele venha. A igreja antecipa o reino, e a igreja é uma antecipação daquilo que vai ser na consumação. Nós somos trainees, estagiários daquilo que nós seremos um dia, mas a gente não é passivo nesse ato. A gente enfaticamente age para ajudar a tirar a areia da engrenagem, sabendo que nós não damos conta de tirar a areia por conta própria. É Jesus Cristo quem vai limpar a engrenagem, mas nós participamos do processo de limpeza. Está claro? Então, olha só, um dia, tudo vai voltar a funcionar de novo, limpinho. Os mandatos serão restaurados. Eles não foram eliminados, eles foram sujos, mas um dia eles serão limpos de novo. E fazer ciência é um cumprimento do mandato cultural de Deus para a humanidade. E para nós, reformados, ciência deve ser vista debaixo da graça comum, seja ela feita por crentes ou por não crentes. Descobrir como o mundo natural funciona, ou seja, desvelar verdades de Deus na natureza, é um trabalho que pode ser feito tanto por crentes quanto por não crentes, desde que a gente entenda que Deus mantém a sua graça comum sobre todo a sua criação. Isso, por exemplo, faz você poder se consultar com um dentista não cristão. Por que eu posso ir no dentista cristão e não cristão? E acreditar que os dois farão um bom trabalho? Porque Deus mantém a sua graça comum sobre ele também. Por que eu posso tomar vacina desenvolvida por crente e vacina desenvolvida por não crente? Porque Deus mantém a sua graça sobre ele também. Por que eu ando no carro feito em fábrica de cristão e ando em carro feito em fábrica de não cristão? Porque Deus mantém a sua graça comum, e eu como comida plantada em campo de não crente e plantada em campo de crente, porque o mundo pertence a Deus, e mesmo quem não é feito filho, não tem ideia, mas o mundo não é dele, o mundo é de Deus. Aquele que é filho, ao fazer alguma coisa, honra o pai. Aquele que não é filho, ao fazer alguma coisa, não honra ao pai, a Deus, mas isso não faz a coisa deixar de ser de Deus. Então, a graça comum na ciência nos permite entender que verdades de Deus desveladas no mundo natural por não crentes também são verdades de Deus. E Ele usa a mão de outros seres humanos, mesmo não crentes, para desvelar as suas verdades na história. Seja o rei Ciro, seja Nabucodonosor, seja o faraó, quaisquer outros personagens da história que não foram redimidos, participaram dentro da soberania de Deus, debaixo da graça comum. Agora, então, segunda analogia, chaleira foi a primeira, engrenagens com areia foi a segunda. Deus revela verdades no mundo através do seu livro. Essas verdades têm limites, mas há autoridade quando a ciência as descobre. Fazer ciência é um empreendimento de Deus dado antes da queda, e nós continuaremos fazendo ciência na Nova Jerusalém, quando as coisas forem redimidas. Agora, será que todo mundo faz ciência da mesma forma, ou lê o livro da mesma maneira?
Eu acabei de dar o exemplo do crente e do não crente. O que é que nos difere da leitura do livro da natureza de um não crente? Qual a diferença entre um cristão ler ciência do livro da natureza e um ímpio ler ciência do mesmo livro da natureza? Qual a diferença? Para isso, eu vou usar a analogia dos 2 andares da nossa casa do conhecimento. Agora você tem que viajar um pouquinho mais na minha analogia aqui. 2 andares, um sobrado. Faz de conta que todos nós temos 2 andares na nossa casa, na nossa cachola. Ok? Eu vou chamar o andar de baixo do andar da observação. É no andar de baixo que fica a porta da rua, a janela. É no andar de baixo que as coisas entram na nossa vida. É no andar de baixo que eu aquisito os dados, que eu vejo as coisas, que eu tomo conhecimento. É no andar de baixo que eu observo o mundo ao meu redor, porque as coisas entram pela porta da rua. Entenderam a minha analogia? Todo mundo tem um andar de baixo. Eu vou no supermercado, eu faço compras, eu converso com uma pessoa, eu faço uma consulta médica, eu vou na faculdade, eu estou aquisitando e estou observando o mundo ao meu redor. Mas há um andar de cima. O andar de cima é o andar da interpretação. É lá onde a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme. É lá que as coisas vão fazer sentido. Onde eu vou interpretar tudo aquilo que eu vejo no andar de baixo, no andar de cima. Todos nós temos um andar de cima. Todos nós interpretamos a realidade ao nosso redor. O tempo todo. Agora, quem é que opera aqui no andar de baixo? Eu estou chamando esse, no que tange, obviamente, ciência e fé, eu estou chamando aqui o andar da observação do domínio das ciências naturais ou do mundo físico. É onde a gente observa as coisas com os nossos olhos. É aqui que o fato científico aparece. Por exemplo, a descoberta, a publicação do artigo, a informação científica aparece aqui embaixo. E lá em cima é onde opera o domínio da nossa visão de mundo, ou cosmovisão. É como a gente interpreta o mundo. É o que a gente chama de domínio metafísico, aonde a gente vai usar as ferramentas da filosofia e da religião para dar sentido às coisas. Você não precisa ser filósofo, nem teólogo, mas você usa filosofia e teologia o tempo inteiro para interpretar as coisas. Pô, faz sentido? É lógico? Está certo, não está? É ético? É moralmente correto? Você está usando ferramentas filosóficas o tempo inteiro para julgar e interpretar tudo que vem do andar de baixo para o andar de cima. Ora, o andar de cima é onde a gente coloca as nossas lentes interpretativas. Gente, se eu tirar esse negocinho aqui, triplica o número de pessoas na sala, não é? A hora que eu coloco essas lentes, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. A lente me permite interpretar a realidade ao meu redor. Essa analogia ótica que eu quero usar. Agora, como é que a Bíblia chama esse andar de cima? O andar da interpretação, onde a gente dá sentido para as coisas. De coração. Esse é o andar de cima que é transformado pelo Espírito. Quando nós somos salvos, o mundo de baixo muda. O mundo fica diferente. A água continua água, o fogo continua fogo, o supermercado continua supermercado, tudo continua funcionando da mesma forma. O que é que mudou? O seu coração. Você ganhou uma lente no seu coração, que faz com que o seu coração agora enxergue e interprete o mundo de outra forma. O mesmo mundo. O mesmo mundo. A Bíblia então chama de coração, e ela vai falar que enganoso é o coração, não é? Ele ainda está sujo de pecado, mas ele agora é um coração vivo. Não é um coração de carne. Pois bem, a depender do seu coração, que é a fonte da sua cosmovisão, da maneira como você enxerga o mundo, a depender do seu coração, você vai enxergar o mundo de duas formas no que tange a existência de Deus.
Se você for um crente convertido, você vai enxergar tudo no mundo dizendo: Deus existe. Não tem como, seu coração já está convencido disso. Agora, se você for um não crente, você vai enxergar tudo no mundo dizendo: Deus não existe. O seu coração pende ou para um lado ou para o outro. Não tem como você interpretar um fato do mundo contrário ao seu coração. Está claro isso? Quando Deus mudou o seu coração, de um coração descrente para um coração crente, Ele não muda o mundo aqui embaixo, mas Ele muda a maneira como você interpreta todas as coisas. Você passa a enxergar tudo como debaixo do senhorio de Cristo. Ora, enchendo aí a lousa agora de coisa, hein? O que é que acontece com o fato científico? Tudo que a gente adquire no andar de baixo, a gente leva para o andar de cima. Essa assunção das coisas, eu chamo de salto metafísico. É como se eu pegasse alguma coisa do campo físico e levasse para o campo da interpretação metafísica, buscando sentido. Agora, eu vou interpretar o mundo do andar de baixo a depender do meu coração. O mesmo fato científico é levado para o andar de cima do crente e ele vai falar: opa, há propósito em tudo, porque Deus existe. A chaleira ferve porque Deus quer que ela ferva. Há propósito e intenção. O mesmo fato científico vai ser levado para o andar de cima do ímpio e ele vai falar: é obra do acaso, não tem propósito nenhum nisso, é simplesmente causas e efeitos científicos. É acaso. O fato é o mesmo, a interpretação é que é diferente. Está claro isso? Não existe fato científico do crente e fato científico do ímpio. É o mesmo fato. É a mesma molécula de água que vira hidrogênio e oxigênio. Mas o crente vai falar, olhar para aquilo e falar: glórias a Deus que criou um mundo com propósito e funcionamento que permite que essas coisas aconteçam. O ímpio vai falar: que belo acaso que há um mundo molecular dessa forma. O fato é o mesmo, a interpretação é totalmente diferente. Meus irmãos, a gente habita aqui, e a gente fica debatendo entre crentes e não crentes, que têm andares de cima totalmente diferentes. E a gente não se dá conta disso, a gente acha que é o fato científico que vai mostrar a diferença no andar de cima. Não é o fato científico, é o coração. Você não consegue convencer um não crente a mudar de lado mostrando novos fatos científicos para ele. Não é o caminho, é o coração que tem que ser mudado. Está claro? Por que é que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que é que você crê nisso? Porque você já tem um coração regenerado. Deus primeiro muda o seu coração, te dá um coração vivo, aí você crê. Não é assim que a gente entende? Você responde ao chamado de Deus e nesse ato Deus já mudou o seu coração. É irresistível. Deus transforma a sua vida sem você entender o que Ele está fazendo ainda. E aí você crê. Por que é que nós cremos que Deus criou tudo o que existe? Por que é que nós cremos que Deus criou o universo? Olha lá em Hebreus o que diz. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Não é porque o universo se mostra irresistivelmente apologético e você crê que Deus fez o universo, não. É porque Deus mudou o seu coração, te deu fé, e agora tudo o que você vê no universo criado, você entende como obra de Deus. Entenderam? O caminho é o inverso. Agora, ciência não é um empreendimento neutro. O método científico é. O método científico não tem como provar ou negar a existência de Deus. Não tem como fazer experimento sobre fé ou sobre a existência de Deus. Mas a ciência é feita de método científico mais pessoa.
E as pessoas têm coração. As pessoas têm coração regenerado ou não. O cientista não é neutro. Ele pode pender para o lado ou pode pender para o outro. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem aqui, no cruzamento aqui na esquina, está descendo uma criança de bicicleta. E aí vem um carro do outro lado, não respeita o sinal de pare, e vem para cima da criança. Por um triz a criança percebe, consegue desviar, cai da bicicleta, mas ninguém é atropelado. A bicicleta vai para longe, toda amassada, o carro fica amassado, mas está tudo bem. O ímpio olha para aquilo e fala o quê? Olha, eu consigo te explicar, a criança percebeu, numa fração de segundo, freou, conseguiu desviar o carro, bateu, amassou o carro, amassou a bicicleta, o carro conseguiu frear a tempo, tinha freio ABS, eu te explico cientificamente por que é que a criança não morreu. O crente, quando vê o mesmo fato relatado, ele fala o quê? Glórias a Deus, é livramento. É livramento. Qual que está certo? Os dois. Os dois estão certos. Só que nós temos a ótica de Cristo, que olha para as coisas e vemos propósito nas coisas, porque a gente enxerga que o mundo inteiro está sendo governado pela soberania e poder divino, e nada foge do controle dele. E mesmo tendo explicação científica, mecânica para o choque, para o desvio da criança, eu consigo dizer, há livramento e há propósito. O meu coração pende para esse lado e eu enxergo o propósito em tudo. Está claro isso? Agora, quando eu vou argumentar com o crente e o não crente nesse nível, eu tenho que ficar brigando e mostrar para ele, pelo fato científico, que há livramento? Será que é a raridade do evento que me mostra que Deus livrou? E quando o farol fecha na hora certa e os carros param e ninguém é acidentado, ali não há livramento também, quando as coisas funcionam normalmente? Será que eu preciso da raridade do evento para ver a ação soberana de Deus? Ou Deus age soberanamente quando as coisas funcionam normalmente também? Está claro isso? A todo tempo Deus está agindo. E eu interpreto que Deus age o tempo todo, porque Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom, porque eu tenho as lentes de Cristo para enxergar isso. Eu não preciso invocar a ação de Deus só quando as coisas fogem da minha explicação natural. A minha mente sempre pende para onde vai o meu coração. E eu não posso tentar convencer o ímpio de que isso é livramento pela raridade do evento factual. Não é por causa disso que isso é ação divina, é porque Deus age o tempo todo no cosmos. Está claro a ideia? Então, como é que a gente convence o não crente de que Deus age o tempo todo? Como é que a gente ajuda a mudar o coração do ímpio? Qual que é a mensagem que muda o coração do ímpio? Apenas o Evangelho tem poder de transformar o andar de cima. Não tem fato científico, não tem explicação boa o suficiente no andar de baixo que vai fazer o andar de cima pender para o lado da graça. Conhecimento científico é excelente, mas ele não produz fé. Gente, se conhecimento científico produzisse fé, todo mundo que tem doutorado seria crente. Sabe muito de ciência. Não é o saber muito de ciência que dá um coração regenerado. É o quê? É a graça. É a loucura da pregação, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não é eu conseguir explicar cientificamente e deixar o não crente encurralado sem alternativa lógica que ele vai se converter. Não é isso. É a mensagem do Evangelho. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, nem das obras intelectuais da nossa mente. Justamente para que ninguém se glorie. Se eu conseguisse chegar à conclusão intelectual de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, não seria graça, seria
mérito intelectual meu. Mas a mensagem que salva, ela é dom de Deus para que ninguém se glorie nela. Você não pode falar, cheguei à conclusão por mim mesmo. Olha, e o fato científico me provou que Deus existe, sem sombra de dúvida, portanto sou crente. Não é assim que funciona. É o Evangelho. Ciência ou conhecimento científico enriquece a fé do crente, mas não pode produzir fé no descrente. Como é que você faz evangelismo para cientista, então? É enfiando dado científico goela abaixo, para que ele fique sem saída? Não. É pregando João 3,16. É a mensagem que é louca, que é pequena em escala, mas grande em impacto. É a mensagem que vem salvando todo mundo, desde Adão até o último ser humano a pisar na terra. Que não requer conhecimento científico, teórico, filosófico, nem letramento. É a mensagem que salva do lavrador ao doutor da mesma forma, pela mesma humilhação do nosso coração, pelo Espírito. Igreja, quer investir na conversão de crentes, de não crentes para crentes? É o Evangelho. Quer evangelizar cientistas, acadêmicos, doutores, universitários? É o Evangelho, não tem outra receita. Não tem outra receita. Não é provar complexidade irredutível, moléculas com assinatura de Deus, o nome de Deus aqui, não é provar cientificamente que Deus é o autor do mundo, é falar a mensagem da cruz. A gente não pode perder isso de vista. Porque, aí vem uma crítica minha para a igreja, a gente quer fazer evangelismo científico. A gente quer pegar a nossa fé e dar uma roupagem científica para ela ficar mais palatável para o espírito do tempo, como se isso fosse convencer pessoas e mudar o coração. Não. Conhecimento científico é excelente, é dádiva de Deus para nós, e enriquece a fé do que já é crente, mas não tem poder para transformar pedra em carne, mortos em vivos, rebeldes em filhos. Isso é exclusividade do Evangelho. A igreja não pode esquecer disso. Citando de novo C.S. Lewis, que eu falei lá no início, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. O exemplo desse nosso irmão nos dá a ideia de que a lente de Cristo, ela prova a nossa conversão. É um exemplo de que nós somos regenerados. E não o contrário. Não é porque eu enxergo um mundo diferente que eu quero ser crente. É porque eu sou crente, eu fui feito crente, que eu enxergo um mundo de maneira diferente. Então, meus irmãos, eu creio que a igreja trata pouco, mas ela erra o alvo. Falei de polêmicas aqui hoje? Falei de Big Bang, teoria da evolução, fiquei falando de molécula, de ser de... Não, a gente não deve habitar nesse mundo de polêmicas. São dúvidas genuínas, e se você vai estudar biologia, você vai ter as suas dúvidas. Se você vai estudar geologia, você terá as suas dúvidas. Se você for estudar cosmologia, você terá outras dúvidas. E elas são boas iscas, mas elas não fazem a substância daquilo que é uma boa interação entre fé e ciência para a igreja como um todo. Mire numa boa teologia da ciência. Ontem nós vimos 3 aspectos, hoje mais 3. Ok? Para terminar aqui, nós precisamos de uma boa teologia da ciência. Eu tenho um monte de analogias, hoje nós vimos algumas delas, tem outras ainda para a gente compor o que é uma boa teologia da ciência. Falei ontem que nós estamos reunindo os cristãos na ciência esse ano, de forma especial, porque a BC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, completa 10 anos, e se você quiser participar da nossa conferência nacional, vai ser do dia 19 a 21 de novembro, lá em São Paulo, na Igreja Batista da Liberdade. Estão todos convidados, vai ser um prazer conhecer mais crentes nerds aqui de Rio Claro, lá em São Paulo. E deixei ontem aqui uma propaganda, porque nós desenvolvemos um material para a igreja, para escolas dominicais, que é justamente fundamentos de uma boa teologia da ciência, que pode ser usado em escola dominical, de jovens e adultos. Ele mira aqui num público, vamos chamar assim, de pré-UMP até adultos, jovem adultos, essa é a linguagem desse material.
ele se chama Chamados para Conhecer, né? Estudos sobre fé e ciência, tem 9 aulas e é uma revistinha de escola dominical. E se vocês quiserem participar da produção desse material, ele já está escrito, produzido, diagramado, a gente está em busca de recursos agora para conseguir imprimir a primeira tiragem de revistinha. Se essa igreja quiser apoiar a ABC2, você pode fazer uma doação qualquer para a ABC2, seja nesse Pix ou na chave contato@cristãosnaciencia.org.br. Eu só peço que você coloque o código de 11 centavos no final de qualquer doação que você fizer. Se for lá com 11 centavos, o nosso tesoureiro vai saber que aquela doação é para o Chamados para Conhecer. Tá bom? Nós precisamos levantar da ordem de R$20 mil para imprimir da ordem de 1.000 exemplares até o final desse ano. Então, nós estamos fazendo essa vaquinha aí entre as igrejas. Se a igreja quiser cooperar, vai ser muito bem-vinda. Meus irmãos, obrigado mais uma vez pela atenção. Espero ter ajudado ao corpo a se desenvolver e a crescer com o auxílio de todas as juntas, como eu falei ontem à noite. Pastor, obrigado pelo convite. Eu fico à disposição. De novo, não sei se temos tempo para perguntas, fica a descrição do pastor aqui se quiser, mas eu fico à vontade para conversar com vocês. Eu vou almoçar feijoada aqui hoje, então vamos ter bastante tempo para bater papo ainda, tá bom? Muito obrigado. O livro, eu vou sortear um livro que eu esqueci no carro, vou pegar lá. Boa, eu não pus o slide dele hoje. Nós temos um livro, o pastor está lembrando aqui, o livro para crianças. Está no porta-malas do carro, dentro da minha malinha preta. Meu pai vai lá buscar, gente, quando ele voltar, salva de palmas, brincadeira. Nós lançamos um livro que se chama O Livro das Maravilhas. Ele é um livro focado em crianças. Se você tem netos, sobrinhos, né, filhos aí eu diria de 5 a 14 anos de idade, é um excelente livro que introduz para a criança a investigação científica a partir do maravilhamento, que foi o tema da nossa conversa de ontem à noite. Ele é um livro daqueles que a criança pega e lê uma página por dia, vira do avesso, começa de trás para frente. Cada par de páginas fala de um aspecto científico.